professora de língua portuguesa e redação. E hoje nós vamos falar um pouco, fazer uma rápida apresentação sobre a redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Bom, o Enem exige do participante que produza um texto em prosa. E o que é um texto em prosa? É aquele texto escrito em parágrafos. Bom, a tipologia exigida é a dissertação argumentativa, ou seja, o aluno deve produzir um texto, apresentando primeiramente o assunto cobrado pela banca e se posicionando criticamente sobre ele, apresentando a sua tese. E o que é a tese? É o ponto de vista do autor sobre o assunto colocado no texto. Bom, após fazer a apresentação do tema e o seu posicionamento crítico, o participante deve apresentar argumentos. As temáticas colocadas no Enem para que o participante discorra sobre são de cunho científico, social, político e cultural, apresentando sempre problemáticas que devem ser solucionadas pelo candidato. Então, o aluno deve produzir um texto que tenha introdução, desenvolvimento e conclusão. Recapitulando, na introdução ele deve apresentar o tema e a tese. No desenvolvimento, ele deve apresentar seus argumentos para justificar sua tese. E na conclusão, ele deve fazer um fechamento, fazer uma retomada da tese e apresentar uma proposta de intervenção para o problema. É uma proposta de intervenção, uma solução para resolver as problemáticas apresentadas durante o seu texto. Meu nome é Pedro Adão, estou aqui representando a terceira série C e vou falar um pouco da primeira competência. Na competência 1, para você atingir uma boa nota, é necessário que você esteja por dentro do domínio da escrita formal da língua portuguesa. Por isso é necessário que você atenda às regras gramaticais e escreva, assim, a garantir uma leitura fluida do seu texto, para que o corretor entenda seu texto de forma correta e assim lhe dá a nota máxima. Mas como isso? Fazendo frases bem estruturadas. Também é necessário, para você conseguir uma nota boa nessa competência, que você não use o padrão informal, use linguagem informal. Também não usando gírias, como bem representada hoje em dia nas redes sociais, como kkkk, usando abreviações, palavras que representem alguns problemas com os direitos humanos, não prejudicando sua redação e assim prejudicando sua nota. Olá, meu nome é Anderson e vou falar um pouco sobre a competência número 2 da redação do Enem. A competência número 2, ela avalia se o candidato compreendeu a proposta de redação e aplicou conceitos das áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo em prosa. De um modo simples e direto, a competência 2 ela avalia se o texto ficou ou não dentro do tema, se houve tangenciamento, além de tratar das etapas que constituem a dissertação, o tema, a tese, a argumentação e a proposta de intervenção. O repertório sociocultural, por sua vez, é a aplicação das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Isso significa extrapolar os textos de apoio e trazer o seu conhecimento de mundo para a redação. Eu sou do Cinere Magalhães do terceiro B. A competência 3 avalia a seleção, a relação, a organização e a interpretação de fatos, informações e opiniões em defesa de um ponto de vista. Isso quer dizer que essa competência vai avaliar a qualidade, a consistência argumentativa e a capacidade de persuasão do autor do texto.
Essa competência, muitas das vezes, é considerada uma das mais importantes, pois além de analisar o corpo do seu texto, que são os argumentos, ela vai abordar outras competências, como por exemplo a competência 2 e a competência 4, que também avaliam a questão da seleção, da organização e da coerência dos fatos. E para você ter um bom desenvolvimento e conseguir convencer o corretor do seu ponto de vista, você vai precisar de algumas estratégias argumentativas, como por exemplo a argumentação por exemplificação, onde você vai usar exemplos divulgados pela mídia ou dados estatísticos. Ou você pode usar o argumento de autoridade, que consiste em você utilizar falas de outros autores, como por exemplo filósofos, sociólogos ou líderes políticos, e usar esses argumentos para dar mais credibilidade e sustentação ao seu texto. Outra estratégia argumentativa que você também pode usar é o argumento por alusão histórica, onde você vai comparar o presente e o passado. E através dessa comparação você vai fazer uma reflexão crítica sobre o recorte histórico apresentado. Enfim, essas são 3 dicas de várias outras estratégias argumentativas que você pode estar utilizando no seu texto para conseguir atingir a nota máxima na competência 3. Olá, meu nome é Vitória Mello, sou do 3º ano lá da Escola Valdir Neopécio. E agora eu vou explicar um pouquinho para vocês da competência 4. É por meio dessa competência que você vai utilizar os mecanismos de conhecimentos linguísticos necessários para a argumentação do seu texto. É por meio dela que você vai demonstrar ao seu corretor a riqueza dos mecanismos linguísticos que você tem, por meio dos chamados conectivos, que podem encadear as ideias no seu texto, né? Eles vão conectar parágrafo por parágrafo, frase por frase, como por exemplo conectivos de adversidade, como porém, contudo, entretanto, todavia, os conhecimentos dos mecanismos linguísticos de conclusão, como por exemplo, logo, assim, portanto, que são os mais utilizados atualmente. Já na competência 5, você vai elaborar propostas de intervenção para o problema abordado. É nela que você vai retomar as problemáticas do seu desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2 e elaborar propostas de intervenção para ela, por meio dos agentes, que são eles. O que pode ser o governo, ONGs, os ministérios. A ação, que pode ser, por exemplo, propagandas por meio da mídia. O detalhamento, que você vai detalhar essa ação. O meio, que é como essa ação será feita, por meio de que ela será feita. E também nós temos o efeito, que é para que essa ação será feita, qual o intuito dessa ação.